Hora da sabatina, né, dos candidatos à Prefeitura de Palhoça, cidade importante aqui da nossa região e do estado. A ordem dessas entrevistas foi definida em sorteio, com a presença de representantes da chapa, e participam, né, os candidatos que estão em partidos ou coligações que têm representatividade lá no Congresso Nacional, como assegura a legislação brasileira. As entrevistas vão ter sempre a duração de 10 minutos e vão ter a participação do querido colega e amigo Paulo César, que está com a gente aqui no estúdio já ao vivo. Conforme apontou o sorteio, a entrevista hoje é com Ana Vaz, né, que é candidata do PSOL. Candidata, obrigado pela presença. Obrigada. Prazer tê-la aqui conosco. O tempo da senhora... Nossa, obrigada pelo convite. Obrigado. Vai começar a contar quando a senhora começar a responder. Já quero iniciar o papo. Me chamou muita atenção no plano de governo de vocês a necessidade que vocês apontam de auditoria total nas contas públicas do município. Existe alguma dúvida em relação a isso? Boa tarde. Na verdade, eu acho bem interessante essa tua pergunta, porque a gente tem uma visão, e aqui eu quero explicar de uma maneira bem simples para a população entender. Lá na sua casa, tu faz as suas contas, conta de água, de luz, e tem uma organização para isso acontecer, para você destinar esse dinheiro de acordo com o que você quer comprar, com os gastos daquela casa. E nós entendemos aqui, a auditoria ela entra justamente na questão de a gente ter um controle maior sobre o direcionamento dessas verbas que vêm até mesmo federal e do que é arrecadado aqui dentro do município, para ter uma melhor distribuição e a gente ter aquela noção de também estar levando isso no orçamento participativo com a população. Por quê? Porque a gente entende que o município de Palhoça é a nossa grande casa. Então, se lá na tua casa tu tem que fazer uma auditoria, né, simples, uma contagem, um cálculo simples dos teus gastos em casa, num grande município a gente também precisa ter essa auditoria com muito mais eficácia e com a participação do povo também, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é deixar isso mais direcionado, ter um controle maior, porque a gente entende que sim, hoje em dia não é tão transparente os gastos que nós temos no nosso município. Candidata, vamos migrar um pouquinho para transporte público. A senhora, no seu plano de governo, discute a situação do transporte local hoje, que circula dentro de Palhoça. Qual que é a sua proposta para atender a demanda e a necessidade da população que pede cada vez mais um serviço de melhor qualidade? Em primeiro momento, a gente pensa que nós precisamos repensar a forma que é oferecido esse transporte público. O transporte público hoje dentro do município de Palhoça, ele é um transporte que não oferece com qualidade e nós temos aí uma passagem que não é barata. Então, no nosso plano, a gente coloca a tarifa zero como uma das propostas de governo, né? Implementando a tarifa zero para a população e também abrindo uma nova licitação para a gente ter um transporte, um meio de transporte que seja oferecido de qualidade dentro do município. Procurando também buscar uma parceria junto com as nossas cidades, e daí aqui eu vou citar Florianópolis, que nós temos os nossos transportes intermunicipais. A gente precisa ter uma parceria que funcione, que realmente seja eficaz dentro do município. Não tem cabimento, se a gente avaliar como é feito o transporte dentro do município de Palhoça, é um transporte, é uma mobilidade complicada. Então, nós precisamos ter um sistema municipal dentro do município de Palhoça que funcione com eficiência, com qualidade. E daí aqui eu quero colocar que não tem como eu falar de transporte e mobilidade sem eu falar de acessibilidade, que simplesmente não existe dentro dos nossos transportes, né? Hoje eu vou falar porque eu utilizo o transporte público todos os dias. Então, visualizo isso, ônibus que quebra, ônibus que se parte ao meio, ônibus que não tem 2 lugares para cadeirante, então quer dizer, se eu tenho 2 cadeirantes para subir dentro de um ônibus, eu não tenho condições de receber esse cadeirante, o cadeirante tem que ligar para agendar, é até desumano falar isso aqui, mas um cadeirante, para ele utilizar um transporte público hoje dentro do município de Palhoça, ele tem que agendar com a Jotur, né, com a empresa de transporte que hoje nós temos aqui no nosso município. Então, não estou aqui querendo falar mal do meio de transporte. E quando eu falo aqui que a gente pensa em trazer esse transporte com mais qualidade, pode ser até mesmo com a mesma empresa, mas a atual realidade que nós temos aqui, ela não precisa se aplicar, não deve ser aplicada do jeito que está sendo aplicada. O povo ele não precisa pagar uma passagem de um valor tão alto e utilizar um transporte público sem qualidade, precisa ter qualidade.
Candidato, em relação às questões fiscais e patrimoniais, vocês propõem desapropriação de terras e aumento progressivo de IPTU. Qual a intenção por trás dessas propostas e como elas seriam colocadas em prática? Essa questão ela é bem polêmica, né? Porque todo mundo, quando lê isso dentro do nosso plano, fica assim, nossa, então quer dizer que eu tenho um imóvel lá e eu vou ser desapropriado. Não, não é assim que funciona. A nossa visão é o quê? Você tem a tua casa, você é dono da tua propriedade e você é responsável por ela, pelo teu terreno, pelo teu imóvel, e o fato de você ser dono daquele imóvel te dá o direito de usufruir ele da forma que você quer, mas também te dá o dever de manter ele bem cuidado. Então, quando a gente coloca a desapropriação desses imóveis abandonados, e daí aqui eu quero salientar que são imóveis abandonados, sejam terrenos ou sejam imóveis, são aqueles imóveis que estão oferecendo uma má segurança para a nossa população, que estão ali denegrindo até a imagem estética do próprio município. Então, se eu tenho aquele determinado imóvel, isso na verdade é uma forma de trazer uma disciplina para esse proprietário, para que ele tenha esse esforço e esse dever de estar cuidando do seu imóvel. Não tem problema esse imóvel estar desocupado, mas que ele cuide desse imóvel, que ele mantenha o seu terreno baldio ali limpo, que a população ela não sofra com os danos que aquele imóvel está trazendo para o município. Então, nós temos aí alguns imóveis dentro do nosso município de Palhoça que simplesmente são abandonados, terrenos baldios que não são cuidados e a população a gente entende que não precisa estar pagando por isso. Então, a ideia é justamente fazer com que esse proprietário se force, né, a cuidar do seu imóvel. A senhora ainda tem cerca de 4 minutos. Candidata, nesse cronograma a senhora tem a questão da habitação, mas a gente tem que falar de saúde. Hoje, Palhoça cogita a possibilidade de um hospital e no seu plano de governo prevê a construção de um hospital. É uma possibilidade ou é uma realidade caso a senhora seja eleita? Na verdade, o hospital, a gente já tem informações que ele já está sendo construído, que já está aí, né, aberto. Então, lembra que eu sempre falo em sala de aula assim, a gente faz um planejamento e esse planejamento ele pode ser mudado a todo momento. E o que o outro fez de bom, a gente não pode tirar do papel, a gente tem que continuar. Então, a ideia da construção do hospital é uma ideia que já vem do atual governo, que está há 16 anos, né, presente na nossa prefeitura. Então, a gente entende que se o hospital já está saindo, indiferente de quem for ganhar, esse hospital vai acontecer. Então, a gente entende isso. O nosso governo vai brigar, sim, pelo hospital, mas a gente tem essa compreensão de que o atual governo, ele enfatiza tanto nessa criação desse hospital e nessa materialização, vamos falar aqui de materialização, porque ele já está dizendo que esse hospital já temos terreno, já temos a construção viabilizada. Então, a gente entende que é um processo que vai acontecer naturalmente, indiferente de qual governo vir a ser eleito. Na educação, vocês propõem uma ampliação de unidades escolares, principalmente, não me falha a memória, na questão infantil, principalmente, sim, mas também uma reorganização do quadro de funcionários, com valorização de profissionais que são contratados formalmente pelo Poder Executivo. Como é que isso funcionaria? Tu pode só repetir essa parte final da pergunta ali? Em relação à reorganização dos funcionários de carreira. Então, o que a gente pensa sobre a educação? A educação ela é a base de tudo. Então, para a gente fazer um bom governo, eu como professora não tenho como eu desvalorizar a educação e muito menos todos os servidores que ali se encontram, né? E aqui não só da área da educação, mas de todas as secretarias que nós temos dentro de uma prefeitura. Mas vamos pensar que ampliar as creches hoje, eu estava olhando uma pesquisa aqui no município de Palhoça e nós temos ali, se eu não me engano, 39 bairros catalogados. Hoje em dia eu imagino que deve ter mais, porque esse estudo foi feito em 2022, 2023, que na minha pesquisa. E nós temos 30 creches, mais ou menos, né, na educação infantil. Então, nós entendemos que não comporta a quantidade de unidades educativas da educação infantil que nós temos para a quantidade de bairros que hoje nós temos e entendemos que isso está bem maior dentro do município de Palhoça. Então, a ideia, assim, é a valorização do profissional em todas as áreas, seja ele do ACT, daí eu acredito que é isso que você se referiu. Por quê? Porque o ACT hoje,
Nós prezamos pela contratação de efetivos. Então, nós prezamos por mais concurso público nas áreas diversas da Prefeitura de Palhoça. Mas na área da educação, não tem como eu falar para ti que a gente vai acabar com a CT. Não existe essa possibilidade, porque nós precisamos de uma demanda muito grande de efetivos na área da educação para nós não termos mais ACTs. A senhora tem 40 segundos para considerações finais. Ah, tá, desculpa. Eu quero agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui e pedir humildemente o voto para a mudança, para a renovação para o município de Palhoça no dia 6 de outubro. Vote 50, vote Ana Vaz. E eu acredito que cada voto que nós damos para uma mulher é um passo em direção à igualdade. E venho fazer esse pedido especialmente para as mulheres do município de Palhoça. Vote Ana Vaz. A senhora ainda tem 15 segundos. Ai, ainda sobrou? Bom, é um prazer estar aqui. Leiam o nosso plano, entrem no TRE. É importante a gente estudar os políticos, os candidatos que estão no município. É importante conhecer a história e acredito que o município de Palhoça precisa de uma renovação e o nosso plano de governo propõe isso. Obrigado, Obrigada. Obrigado. PC, obrigado mais uma vez. A entrevista de amanhã é com o Giliard Martins, do PDT, também de Palhoça.